Matheusão? Primeiro episódio aí do nosso Tech Tarja Preta, estamos batizando a criança ainda, né? Esse é um experimento, né? Não É, tentem isso em casa, crianças. e É muito bom estar aqui. Tô boa, feliz. Tô feliz, feliz em honestamente. estar aqui contigo também. E assim, a gente acabou tomando essa iniciativa de fazer esse podcast, né? Hum. Que a gente organicamente, você é mineiro, né? E gosta de contar causa e Gosto. fala bem, gosta de ensinar, sempre com muita humildade, né? Tem E que saber o nosso aí tamanho. E a gente estava indo para Minas outro dia visitar um cliente, né? E É. começamos a conversar e falou, putz, vamos gravar esse negócio. Aí a gente viu, depois transcreveu, ficou legal. Falou, ó, eu acho que a gente devia fazer um podcast. Isso faz 2 semanas atrás, né? 3 semanas, Três sei lá, semanas. 3 semanas 3 semanas. atrás. É como na Luba a gente tem vida de cachorro, né? Um dia vale por 7. A gente falou, ó, já vamos Nossa. fazer esse negócio, vamos testar. Daí conhecemos aqui o Albert Maeda aqui, o cara falou, vem aqui, vamos, acabei de abrir esse estúdio. A gente falou, vamos fazer a nossa tentativa. O Então essa bom é a que a gente faz, né? gente faz. Porque Não tem medo de errar, né? não, se a gente ficasse só na conversa de vamos fazer, vamos marcar, né? Aí já tinha ido pro saco já o negócio. Já tinha morrido a ideia. Que Não, vida de mas cachorro é difícil. é. Vida de cachorro com TDAH é Com pior ainda, porque a TDAH. gente ainda fica assim, né? Para quem não sabe, os dois aqui compartilham do Do TDAH é, e da paixão por tecnologia. E a tecnologia. gente, a gente chegou aqui, ainda deram 2 cocas pra gente. Então a gente É, vai falar até espumar. é. E É quando o Maeda aí grita e fala, ó, sai fora, acabou né? o telefone. Ele anestesia a gente, né? É. Dá 2 dardos pra gente. Bom, vamos falar do que interessa, né? A gente Vamos. tem, cara, a gente tem. Ontem eu estava dando uma olhada no nosso Fireflies, que a gente usa para transcrever conversa, né? Estamos testando alguns, né? Fireflies, Read AI, É. outro, Otter AI, etc. Mas eu tava vendo, assim, o relatório de quantas perguntas Hum. o nosso time fez durante o dia. Então, a gente tem hoje A Lube tem 300 pessoas, mas a gente estava lá com 20 pessoas dentro do nosso workspace. Cara, a gente fez mais de 20 mil perguntas em um dia. Uau. 20 mil perguntas. Não, peraí, não foi um dia, não. Foi uma semana. Tô falando errado. Uma semana. 20 mil perguntas em uma semana, né? Isso nas calls. Isso que Nas ele calls, gravou, do que está né? gravado, é. Pois é. A gente transcreve, obviamente, também o nosso material é, presencial, né? Uhum. Porque para poder gerar dados sobre isso, Dependendo, enfim, dependendo da reunião, a gente não pode, mas a gente, as que são possíveis de gravar, a gente a gente transcreve grava, também. exato. É. Mas então, vamos começar aqui o nosso papo, né? O que a gente Hum. tem escutado bastante aí nas últimas semanas, né? A gente tem falado muito, e a gente está apaixonado por visão computacional, modelos de visão computacional. A gente tem falado muito sobre RPA 2.0, governança de dados, Chinese Wall, enfim, tem um monte de coisa que a gente quer falar hoje. Vamos ver se vai dar tempo, né, para cobrir tudo que a gente tem conversado. Mas, enfim, tá contigo aí, Matheusão. Manda ver. Eu Conta acho para nós que os causos das últimas das semanas. últimas semanas, É, tá, eu vou puxar um assunto da primeira parte é essas ferramentas de transcrição e gravação de reuniões, para mim foi ah, uma das melhores criações usando o IA, porque ela realmente resolve uma dor, que é não perder dados durante uma conversa. Então eu passei a preparar, pelo menos no meu caderno de rascunho que eu não ando sem ali, eu coloco o que eu preciso perguntar durante a reunião para tentar guiar a resposta do cliente ou da pessoa que está do outro lado que a gente está interpelando, né? Está interrogando. É, Quando a gente tem um indicador desse, de 20 mil perguntas numa semana, a gente tem uma noção.
do poder de busca que tem o nosso cérebro, assim, por respostas, né? E essa busca por respostas muitas vezes tem comprovado a eficácia de outras perguntas. Então, talvez a gente esteja chegando num momento em que a gente aprenda a fazer perguntas melhores por causa da IA. A gente tem indicadores de qualidade de pergunta agora. Porque antes as reuniões talvez fossem mais dispersas ou a gente não tivesse a capacidade de afunilar um assunto tão bem. Uhum. E agora uma ferramenta dessa como Fireflies, como Read AI, como Otter, o TurboScribe também que eu tenho usado, Uhum. que é só para transcrição. Você sobe o áudio lá de 2 horas, ele vai transcrever Uhum. certinho. Uhum. E isso me ajuda muito a conduzir negócios. Então, Valeu. Obrigado. para conduzir esse tipo de negócio que é necessariamente consultivo, a gente precisa ajudar o cliente a entender o que ele precisa, Uhum. contornar muito precisamente a dor que ele quer resolver. E geralmente, você já participou de várias reuniões comigo, eu já participei nas suas. Eu faço 2 perguntas, eu falo que elas são mágicas. São 2 perguntas só. A primeira é: qual a dor você quer resolver para a semana que vem? Uhum. Todos os clientes que a gente pergunta isso, eles têm alguma coisa que vem na cabeça deles na hora. Uhum. É aquela dor que a gente ataca. Uhum. Ela pode falar 2 horas ali sobre outros assuntos, mas se ela voltar naquela. Você percebe no olho da pessoa Uhum. que ela foi no lugar lá, que ela tá com aquela dor e ela quer resolver Os 3, aquilo. 4, 5% que estão incomodando. É. E aí tem muito, tá, até conversando ontem com o pessoal do time de vendas, né? A gente sempre procura fazer uma venda sem apelar, né? Do tipo, cara, eu não quero te empurrar um projeto e tal. Se a gente não conseguir gerar valor, se a gente não conseguir trazer esse valor pro mais perto do presente, né? E acelerar esse ROI, não faz sentido, né? Tecnologia pela tecnologia, só para dizer que, putz, é muito louco, estamos usando o modelo A, o modelo B, 500 workloads e tal. Não faz sentido, né? Para fazer sentido tem que ter ROI, tem que estar Tem. conectado. O CFO tem que estar olhando esse projeto e falando, cara, isso faz sentido para É. a empresa, esses caras estão gerando valor, o projeto está barato, né? No É. final do dia tem que estar barato, né? Tem que estar. Eu acho que é isso que dá para a gente a motivação, porque aí a gente vê impacto no mundo real. Se não é tech pelo tech e tal. Eu acho que é uma postura, pelo menos nas coisas que eu trabalho, assim, e é uma das razões que eu tô genuinamente feliz, assim, de estar aqui trabalhando na Lube, é que os temas que a gente coloca para dentro trazem entusiasmo. Uhum, Eu acho que a palavra é entusiasmo, porque os problemas vão ser difíceis. E eu acho que naturalmente está acostumada a tentar dissolver o problema em pequenas partes que dá para resolver. Então, para voltar no caso que deu origem a esse podcast, né? uhum, A gente entrou num galpão que era o pior caso de inventário que eu vi na vida. uhum, E tinha todos todas as vontades do meu cérebro, eu imagino que o seu também, porque a gente pensou em muita coisa junto lá, era encontrar a tal da bala de prata para resolver o inventário. Conseguir uhum, montar um sistema integrado que fizesse tudo andar. Mas muitas vezes não tem. Então você tem que resolver o problema por partes. E aí, cortando essas partes, você consegue dissecar o problema nas camadas dele e ver aonde acontece cada uma. Vamos resolver por drone? Vamos resolver por inventário simples, né? Contagem com impressora portátil. Vamos atualizar um QR Code no lado da estante. Cara, tinha 80 mil estantes naquele lugar, cara. Se somasse os 6 galpões lá, a quantidade de itens que tem naquele galpão, pelo amor de Deus, cara. Era uma equipe não, eram 24 horas de contagem, 3 meses contando aquele inventário para chegar no final do terceiro mês e começar de novo. Isso para uhum, manter um movimento de logística dentro daquele galpão entre um clique de vendas no e-commerce dos caras e um pacote sair de uma daquelas estantes de 5 horas. É fantástico isso. É muito legal ver essa integração entre os sistemas.
Uhum. Você vê a equipe que está lá fazendo inventário, estava lá com a coordenadora de inventário, e não era muito grande a equipe, mas era eficaz pra caramba, porque tinha um Uhum. mapeamento ali com inteligência o suficiente, que os próprios autores do sistema, né, Uhum. são de lá. E, cara, é um case excepcional de fazer boas perguntas. Uhum. Porque a gente saiu de lá considerando 8 soluções. Dessas 8 soluções, a gente conseguiu visualizar pelo menos 4 produtos universais, assim, para demandas universais, e que resolveriam problemas em verticais diferentes de negócio. Fosse inventário em farmácia, fosse um inventário de qualquer outro produto, aqueles 4 iam ser universais o suficiente para a gente levar para o mercado. Uhum. Então, acho que a primeira coisa que a paixão por tecnologia, ela não é o tech pelo tech, mas ela é sim uma vontade de transformar o mundo através de processos de entendimento de problemas, aplicar isso para responder perguntas boas e ajudar o cliente, ajudar a pessoa que está com aquele problema a ver o resultado de acordo com o que ele esperava que fosse resolvido. Uhum. Isso me lembra até da questão da jornada do herói. A jornada do herói foi uma das ferramentas que eu mais usei assim para fazer produto, fazer criação de software. Porque toda pessoa que vai engajar com um pedaço de software, um pedaço de hardware hoje, ela passa pela jornada do herói. Você conhece Explica. essa? Não, novidade para mim. Novidade? Teve um autor, filósofo, historiador da mitologia, que ele escreveu um livro que chama O Herói de Mil Faces. E ele estudou basicamente todos os mitos e mitologias do mundo para chegar numa figura única de um herói. O que que esse herói tem, quem ele é, o que que ele faz, por onde ele passa, o que que acontece. E a jornada do herói, ela o livro é O Herói de Mil Faces, o autor chama Joseph Campbell. Uhum. Ele conta a história em 12 passos de um herói. O primeiro passo é o inconformismo. Então o herói ele olha para o mundo dele ao redor e ele está em uma posição de insatisfação. A palavra certa seria disfórico. Hum. Ele não está em harmonia com onde ele está. Tem várias circunstâncias, mas ali ele não pode ficar. Aí entra o Uhum. chamado. Uhum. Então acontece um conjunto de circunstâncias que forçam ele a sair dali. Uhum. Aí ele passa a olhar o mundo e buscar ajuda em quem está perto, nas coisas que ele aprendeu no passado, nas estrelas, né? Ele começa a buscar a guia nas Uhum. estrelas. Ele encontra batalhas, ele enfrenta os próprios medos, ele ganha recompensas, ele volta para onde ele estava, ele transforma o mundo e ele se adapta a esse novo mundo conforme a visão inicial dele. Uhum. Então, todos os heróis passam por uma jornada E eles dessa. vão e é um É um ciclo ciclo, infinito. é um ciclo infinito. Queria puxar a sua língua assim, nesse ciclo infinito, né? A gente tem falado bastante sobre AI aplicada a APIs, né? Uhum. RPA 2.0 e tal. Como que você enxerga esse ciclo infinito? Se você comparar o que que era uma jornada, o que que era uma API 1.0, o que que é um RPA 1.0, o que que é uma API, uma API que utiliza AI, habilitada por AI, o que que é um RPA 2.0, vamos dizer assim. E se você puder trazer algum caso real, acho que fica bem legal para a gente Sim. materializar isso, né? Dentro desse ciclo, eu acho que a gente pode olhar para o mercado de hoje pensando em posições estáveis da tecnologia, versões estáveis da tecnologia. Não necessariamente sistemas legado.
Por quê? Em sistemas legado, eles já estão. A gente pode falar que eles são os fósseis da computação, né? Uhum, De vez em quando a gente vê uns sistemas ainda que conseguem funcionar com Assembly, com COBOL, com Clipper, né? Pascal, aquelas coisas que a uhum, gente. Mas esses sistemas, eles já são fósseis, assim. uhum. Quando a internet começou a conectar isso, veio a necessidade tanto de protocolos de comunicação que colocassem essa quantia de dados dentro de margens e de limitações, e aí vieram as APIs, 2, 3, 4, 5, 6, quantas forem as versões delas, mas agora com IA e automação, a gente está vendo, eu acho, né, pela primeira vez, algo tão impactante quanto o lançamento do monitor colorido em 1970 e baixo. Hum. Porque a relação com a informação vai mudar. Esse ano, a gente está, hoje é que dia? 8 de novembro de 2024. Esse ano, a gente já bateu 52% do tráfego da internet gerado por robôs. Caramba, É, interessante esse 52% dado. dos tráfegos da internet são de robôs. Contra qual Contra algo que não existia há 5 anos atrás. era zero. Era zero. Tá. Nesse grau de hoje que a gente tem, eu li um paper hoje, antes de vir para cá, já tem sistemas operacionais totalmente desenvolvidos com IA. Uhum, Totalmente desenvolvidos com IA. O sistema operacional é uma IA. hum, Então, se a gente for pensar no que a Microsoft fez com o lançamento do Copilot, hum, que foi um liability gigantesco. Eles colocaram o ChatGPT para observar o comportamento do usuário dentro do sistema operacional do usuário e não deram a opção de falar, não quero instalar isso aqui em mim. Então, quando você tem uma relação em que a IA passa a confrontar diretamente com sistemas legado, mas sistemas que são estáveis de mercado, que já têm muito a perder se eles sofrerem um impacto tão grande quanto o que aconteceu no lançamento do monitor colorido, uhum, a gente começa a pensar nessas necessidades de adequação do que vai ser a nova automação, do que vai ser a nova novo paradigma de programação. hum, Eu acho que a verdade é que assim, RPA 2.0 e IA como sistema operacional e todos os resquícios de transmissão de dados que ainda passavam por restrições protocolares, eles vão ser adaptados para APIs geradas por prompt. A automação do sistema vai chegar a um grau tão grande que eu vou criar uma API para um cliente e eu não vou saber nem que aquela API já foi para o ar. Eu vou A gente está descrever falando de uma API que que ela vai se gerando uhum, organicamente, é isso que você está me organicamente. dizendo? Eu vou ter as necessidades. Plástica, ela é uma API. Caramba. Fala disso para nós. O, o processo de automação. Bom, eu vou falar um monte de palavra complexa aqui. O processo como um todo de automação, hoje, Hum, ele tende a substituir o que eram protocolos rígidos de transmissão de dados por capacidades de modelagem em tempo real através de engines de IA. Se hoje eu já tenho a possibilidade de criar um sistema operacional todo através da IA, hum, quando eu crio uma orquestra de serviços, eu crio camadas de possibilidade de criação. hum, Então, no primeiro layer, que seria o tratamento de dados brutos, eu tenho um tipo de modelo tá. que responde para o nível acima, que pega uma resposta tratada, que joga para o nível acima, que pega um resultado da análise anterior, que Uhum, joga para cima nesse sistema que é um maestro. hum.
Dá um exemplo, assim, pega, sei lá, alguma indústria, sei lá, Do... saúde, educação, indústria. A vantagem de se ter um sistema desse tipo é que você tem não só uma arquitetura em microserviços, você tem uma arquitetura em micromodelos. Então, vamos pensar numa indústria como empréstimos, que Tá, a gente manja bastante, né? legal. Pagamentos, Pagamentos, empréstimos, empréstimos, financiamento, KYC, fraude, tal. essa galera. Beleza. KYB. A gente tem uma massa de dados que hoje, pela natureza em que eles foram criados, eles não são relacionais a outras consequências desse comportamento do usuário aqui. Por quê? Porque hoje, pela primeira vez, você consegue criar algo além de um crawler, né? Além de um raspador de conteúdo, que reporte de volta para um modelo matemático que eu quero validar. Hum, Então, eu consigo criar um pool de agentes aqui. O que é um agente? Um agente é uma inteligência artificial. Imagina no... Vamos entregar a idade agora, né? No filme da Matrix, hum, tinha aquelas máquinas que ficavam passando pelo sistema, voando, tal, com os tentáculos, assim. uhum, Aquilo lá é um agente. Um agente, ele consegue encontrar dados e tomar decisões com base no que ele é orientado a buscar ou a fazer. uhum, Então, se eu tenho, por exemplo, uma base de dados de empréstimo, e eu hum. sei quem, quanto, para que usou, onde caiu na conta, qual que foi a Quem liquidez. devolveu, quem não devolveu. Se eu tenho esse histórico e Uhum, eu quero cruzar isso com uma seção de dados de uma faixa etária que consome clonazepam até uhum, hoje. uhum, Eu consigo fornecer dados cruzados, apesar desse exemplo ter ficado extremamente cruel, mas enfim, é o tech tarja preta, né? uhum, Eu consigo saber, por exemplo, se a eficácia do modelo de previdência que eu estou usando aqui está sendo equivalente. Então, eu consigo gerar informações relevantes a partir do cruzamento de dois pools de dados para um terceiro que vai tomar uma decisão. Para quem que eu vou vender previdência? Para quem que eu vou vender plano de aposentadoria? Um cara que é jovem, que tem um empréstimo, que toma conta da própria saúde, que não está tomando clonazepam, ou para uma credit union que tem mais idosos cadastrados que tomam clonazepam, que estão fazendo o pagamento das primeiras parcelas do financiamento. hum, Eu consigo responder perguntas mais complexas agora, hum. porque eu tenho agentes que conseguem passar pela internet respondendo micro trechinhos dessa resposta. Então, se eu tenho um sistema desse dentro de uma indústria ou dentro de uma empresa, vamos reduzir para uma empresa, eu consigo fazer com que o dashboard da emoção, né, onde estão os indicadores, seja respondedor de perguntas igual a gente faz as 20 mil perguntas por mês. Hum, Só que ao invés de perguntar para a internet, ele vai perguntar para o CEO primeiro, para o diretor, para o gerente, para o dev, o que ele deve responder baseado naquela meta. hum, Então eu vou lá e eu falo, olha, eu quero atingir um crescimento de tantos por cento esse ano, eu acredito que o mercado tal vai ter esse comportamento, eu quero subir dados de demonstrativos de resultado dos meus últimos 30 clientes, eu quero analisar quais foram as principais fontes de atraso de pagamento de cliente, tal. E você instrui o seu ponto de vista para dentro do sistema. O que significa eu instruir meu ponto de vista para dentro do sistema, na prática? Você cria processos que refletem os objetivos da empresa de forma geral. E você coloca para dentro do sistema através de prompts. E esses prompts que você vai colocar para dentro do sistema vão se refletir no restante das interfaces desse sistema com a sua empresa. Então você tem uma coleta de volta do feedback de um sistema que, se fosse o Microsoft Office, você nunca ia fazer isso. No Google Sheets,
Você nunca ia fazer isso. Você tem trabalho colaborativo, mas você não tem processos no lugar que reflitam a visão de todo mundo. Uhum. E é isso que a IA está trazendo. Uhum. Uma hiperpersonalização. Uma hiperpersonalização, ela não tem um trilho mais fixo, né? Ela não tem mais um protocolo fixo ali de comportamento da máquina, mas ela tem a capacidade de devolver respostas com base no que você quer que aconteça. Porque no fundo a nossa vida de cachorro é fazer acontecer o que o cliente quer que aconteça. Então por isso que a gente faz muita pergunta. Agora, se eu der orientação para um sistema que seja capaz de guiar a mim e a minha equipe naquela direção, analisando o que está acontecendo em volta, eu tenho um tipo de software, um tipo de API, um tipo de automação completamente diferente, é um paradigma diferente. Só que não é um paradigma novo. Agora eu vou empolgar aqui, porque um dos livros que eu citei na preparação desse podcast, né, que a gente enfiou na nossa vida, é de um senhor que eu li no primeiro ano de faculdade meu. Eu estava na minha puberdade. É de um senhor chamado Norbert Wiener. E por que esse livro é importante? Porque ele foi escrito por um matemático e sociólogo. Ele escreveu esse livro em 1950. Alan. Em 1950, esse senhor criou uma palavra para descrever uma visão dele. E essa palavra foi cibernética. Esse cara, em 1950, escreveu um livro inteiro chamado Cibernética e Sociedade. E o subtítulo do texto é O Uso Humano de Seres Humanos. Por quê? Em 1950, trabalhando com o Turing, trabalhando com uma porrada de gente que já estava querendo colocar satélite no espaço, ele trabalhou com Wernher von Braun, que fez o primeiro satélite, primeira bolinha que deu a volta em torno do planeta. Esse cara estava lá. Ele foi matemático e sociólogo do MIT. Em 1950, ele falou o seguinte: a gente precisa criar um loop de interação entre a máquina e a pessoa que avalia a resposta da máquina. E ontem eu estava conversando com o Gardim, falando exatamente isso, porque depois que eu apresentei o sistema pro Dino, pro Gardim e tal, o Dino ficou maluco, assim. Ele falou, cara, isso tá me dando arrepio. Eu falei, que bom, cara, é isso que a gente quer. Por quê? É a primeira vez, cara, que a gente tem a possibilidade de ter um sistema que peça feedback do ser humano. Esse mesmo cara que estava lá, eles começaram a estudar visão computacional em 1958. Eles acharam que ia ser um problema fácil de resolver. Desde lá a gente está tentando resolver visão computacional. A primeira interface que foi criada para você inserir informações dentro de uma máquina, os caras tinham que desviar uma hidrelétrica para passar dentro do computador que ia fazer uma conta com 16 bits, cara. Você tem ideia da evolução que a gente teve disso? Explica isso pra gente. Cara, os Como assim computadores... desviar Desviar um rio, não tinha cooler. Os caras colocavam válvulas do tamanho desse copo aqui, milhares e milhares e milhares de válvulas empilhadas, e as que acendiam e as que apagavam era o que gerava a informação. É isso que é o 1 e o 0 hoje. Só surgiu porque era a descrição de circuitos de estado. Vou falar um pouco mais. O que a gente tem hoje de código binário é baseado num sistema que o Turing desenvolveu durante a Segunda Guerra, que foi o que decifrou a Enigma dos nazistas. E quando ele passou esse sistema para uma escala maior, o que ele queria fazer era uma calculadora que conseguisse calcular contas envolvendo números de 256 bits. Então, multiplicar um número que tivesse 256 dígitos e chegar do outro lado para quebrar uma chave de criptografia. E o único jeito que ele pensou de fazer isso foi usando
um tipo de circuito, que eu esqueci o nome agora, mas me lembra muito um relé, circuitinho elétrico que se Uhum. encosta em cima ou Uhum. descola. E aí ele passou isso para uma válvula, porque tinha que ficar trocando muito relé, e ele colocava o número num sistema de potência, uma base de potência que era a base 2. E esses números ficavam nas estantes, nas válvulas ficavam representando. Então, tipo, o que era 0 e o que era 1 era uma válvula que ficava acesa Uhum. e de cima para baixo elas iam criando um circuito que era o que ele queria ver para entender o que tinha dentro da máquina que era usada para criptografar a mensagem. E aí um dia ele falou, mano, eu preciso mudar isso aqui, eu preciso falar para a máquina se comportar de um jeito diferente. E ele criou uma folha de papel que, conforme ela era colocada dentro da máquina, passava corrente ou não por um trecho daquele Uhum. circuito. Uhum. E foram os primeiros cartões de programação. Sim. Em 1950, o cara já falava: o feedback que a gente vai dar de volta para a máquina é o que vai criar essa relação cibernética. Então, o E que define então pra gente cibernética? cibernética é essa relação de retroalimentação entre um resultado de uma máquina, geralmente, e a minha análise em cima desse resultado sendo inserida novamente dentro da máquina. O que a gente faz hoje? A gente expõe um monitor. Não tinha monitor na época, não tinha uma Uhum. televisão pro cara, né? Uhum. Era tudo Cartão. cartão e osciloscópio. Uhum. Hoje a gente tem um monitor. O monitor é uma coisa que favorece o nosso Nossa feedback. interação. Então a sofisticação só aumentou. Porém, sistemas de inteligência artificial são todos focados na amplificação dessa relação de feedback. Então eu consigo hoje, imagina se você tivesse um CRM em que você conseguisse ter em tempo real a análise do mercado que você está querendo entrar, as ações que a sua equipe está desenvolvendo e você tivesse uma área de colaboração entre você, a máquina e o que a sua equipe está fazendo em tempo real. É isso que a gente está falando hoje. É uma mudança de paradigma, não é só uma mudança de tecnologia. Porque a tecnologia também, em relação à capacidade de produção, a Tá gente falando bateu que a num. criatura vira o criador. A Ainda não. máquina. Ainda não. Ela tem uma capacidade de decisão, uma capacidade de criação, mas ela não tem ideias por si só ainda. Tá. Eu Vai acho que a chegar gente lá. chega lá, acho. Não deve estar muito longe. E aí a gente fala de outro livro, né? Nossa, o pessoal Hum. vai achar que eu sou um nerdaço mesmo. Ah, foda-se, sou mesmo. Uhum. Um outro cara que hoje é um imenso de um representante dessa nova visão, que chama Ray Kurzweil, que é outro monstro da matemática computacional. E ele é um gênio, assim, dos gênios mesmo. Ele, com 18 anos de idade, ele já tinha uma marca de instrumento musical, que é os teclados. Uhum. Se vocês procurarem na internet, é Uhum. Kurweil, Kurzweil. Uhum. É desse cara. E ele hoje é o chefe de engenharia do Google. Uhum. Só. Uhum. E Pode ser. ele. Quer? Não, obrigado. Obrigado. Eu ainda tenho outro latim aqui. E ele escreveu um livro em 2018, 17, que ele fala Como Criar uma Mente. Quando? 2018, Tá. 6 anos atrás. Como Criar uma Mente. E aí ele resgata esse livro do Norbert. Esse livro do Norbert, eu li na faculdade lá em 2002. Foi escrito em 1950. O do Ray Kurzweil eu li mais ou menos em 2020, 2019. E ele resgata esse conceito de feedback, porque para ele, dentro da nossa cabeça, eu não sei, na minha tem, mas a gente tem essa constante sensação de que existe um mecanismo que a gente pensa algo, um mecanismo que critica algo e alguma coisa que faz essa síntese que é o que sai.
Sim. Então ele Funciona mais ou menos estudou, assim, né? eu acho que funciona assim. A minha funciona assim. Senão é um sonho, né? Senão a gente tá tudo Quando sonhando. a gente tá sonhando, não tem. Não tem. É. Mas aí, esse cara decidiu que seria uma ideia prudente fazer o upload de uma mente humana para dentro do computador. Hum. E aí o negócio começou a ficar mais sério. Porque o feedback agora é o feedback consciência-máquina, né? O Miguel Nicoleles, ele faz os sistemas de interface cérebro-máquina. Esse cara já foi para interface consciência-máquina. Ele quer que o circuito fique embarcado no chip. Então, dali veio Neuralink, do Elon Musk, dali veio uma porrada de outras ideias que queriam conectar o cérebro direto na máquina, ou fazer o upload do cérebro para a máquina. E não sei se isso é saudável para o ser humano pensar desse jeito, mas eu sei que para a gente pensar em capacidade de expansão da IA hoje, o paradigma é esse. Você vai ter sistemas operacionais orientados por decisões. Ele vai ser totalmente cibernético em termos de interface com o ser humano. Tem algum exemplo de aplicação, caso de uso, algum case que você consiga. Para isso, ainda não. Para isso, ainda não. O que eu vejo que vai acontecer é expandir para esses lados de interface cérebro-máquina. Eu acho que o input vai deixar de ser manual e aí a gente vai ter sensores. Vai ter uma touca. Você vai usar o computador, você não vai ter um teclado e um mouse, você vai ter uma touca. Você vai Você vai interagir. sem um gap, vamos dizer assim. É isso, a gente lá na Lube, a gente fala do. Vamos fazer uma DR com o ChatGPT, né? Então a gente pega e começa a trocar ideia com ele. Fala, cara, esquece que isso aqui é uma máquina. Conversa com ele. Né? Fala o que você quer falar. Não se preocupa em ser prolixo, em ser confuso e tal, porque fala o que você quer falar. Ele vai organizar para você. Tá aí falando um pouco até de TDAH e tal. O pensamento vai arborizado. Ah, sim. E para a gente, esse tipo de mecanismo, ele é fantástico, porque você consegue livremente, sem inibição, sem crítica, expressar uma linha de raciocínio, certo? E a máquina te ajuda a estruturar isso de uma maneira que seja amigável, né, intuitiva para quem está absorvendo aquele conhecimento. Sim. Né? E cria rastreabilidade de conhecimento ali. A gente, né, tem acesso a tudo que foi falado, enfim. Eu converso o dia inteiro com a máquina. O que você fala com a máquina? Eu peço para ela escrever e-mails para mim, eu peço para ela resumir coisas que estão muito extensas, eu recupero combinados, reuniões, itens de projeto, raciocínios que a gente teve, me atualizo sobre o que as equipes estão executando, às vezes uma reunião que eu não consigo entrar, que eu não poderia ficar lá 2 horas, eu entro e vejo o que aconteceu e quais são os próximos passos, e economizo mais tempo. Estava até falando ontem com o time, né? A gente precisa... A história da vida de cachorro, você pode olhar pelo lado ruim, né? Tipo, eu não quero ter uma vida de cachorro, eu quero ter uma vida boa, né? Eu quero que a máquina me ajude a ter uma vida boa. Eu não quero só trabalhar. Não é sobre isso a vida de cachorro. A vida de cachorro é o seguinte: eu quero ser capaz de me divertir trabalhando, né? Ter orgulho daquilo que eu estou produzindo e produzir 7 vezes mais usando a máquina. Sim. Cortando usos ineficientes de tempo, conversas que não precisariam existir, reuniões que não precisariam existir, me comunicando de maneira assíncrona, utilizando AI para transcrição de conversas, recuperando, enfim, fazendo uso de tudo que a gente tem aí disponível para a gente poder se multiplicar. É a tal da produtividade aumentada.
A gente Isso. já teve na realidade aumentada, né? A gente está na produtividade aumentada. Uhum. E eu acho também que é uma temática que a gente vai voltar a revisar. Porque ontem a gente viu um caso, né, de um sistema em que existia um ser humano fazendo uma tarefa. No meio da tarefa do ser humano entrava a máquina, e aí a máquina terminava de fazer o processo dela, o ser humano intervinha de novo e encerrava a tarefa sendo executada. Uhum. Tem dois jeitos de pensar isso agora. O primeiro é, eu tenho 100 pessoas fazendo um trabalho, agora eu vou fazer o mesmo trabalho com 70. Uhum. Ou eu posso fazer 100 pessoas terem o trabalho de 130. Uhum. Tô criando abundância. Ter Porque um mindset da abundância, né? Do tipo. total, Porque isso vai total, reduzir, no final das contas, a gente está gerando um valor a um custo menor para o exato. consumidor. Então eu estou Alon, ampliando o. Alon, imagina se você, ao invés de demitir 30 pessoas, pudesse contratar 30 e ficar com a mesma folha de pagamento. Eu estou fazendo as minhas 100 pessoas. Assim, o que que é a questão? Quando voltou o tema do malthusianismo, né? Que era o mundo vai acabar porque não tem comida para todo mundo e não tem espaço para todo mundo e tal. Aí veio a agricultura e inventou fertilizante. Pronto, resolveu. Aí agora esse tema tá de novo dentro, não é o mesmo tema, né? Não é o Thomas Malthus de novo falando de Uhum, tecnologia, mas o que a gente acostumou a fazer até hoje era, eu tinha uma tecnologia que me permitia demitir, então eu adotava tecnologia e demitia aquelas pessoas. uhum. Hoje, com uma produtividade aumentada, se eu fizer isso, eu estou dando um tiro no pé, porque eu estou travando a minha capacidade de produção. Hum. Explica isso. Até É para a gente ser sincero, vai. lógico, Vamos. lógico. Se eu tenho um produto que aumenta 30%, 40% da capacidade de output do meu trabalhador, Ok? eu não estou comprando uma máquina estática que nem a lavadora de roupa, né? Ou a batedeira de bolo, em Hum. que eu faço um trabalho que é o mesmo resultado de uma pessoa lá batendo o Entendi braço. agora o que você está falando. Entendi. É como se para cada pessoa eu tivesse ganhando 30% a mais de Sim, pessoa. eu aumento a minha produtividade, eu É, aumento o meu output, eu maximizo. O ser humano ele não é. está excluído daquela. Não. Não, ele é um agente E- Ele colaborativo, amplifica o ele amplifica resultado o resultado do ser humano. da mesma força de trabalho. Então, Sim. se eu quero travar minha produção e eu dou uma IA para aquilo, é como se eu tivesse limitando a minha capacidade de output, porque eu estou fazendo mais gente produzir mais. E não é isso que eu Uhum, quero, não é esse o papel da IA nesse momento. uhum, A capacidade que a gente tem de aprender sobre tirar mais desse output não tem a ver com a economia de gasto, porque todos esses serviços eles vão se tornar irrisórios com o tempo. Da mesma forma que a gente vê hoje sistemas que são como Uber, são como Mercado Livre, que uhum, são marketplaces de output de trabalho, né? uhum, A gente vai ter marketplaces de produtividade aumentada. uhum, Então eu tenho uma IA, por exemplo, que vai ser desenhada para call center. uhum, O que que ela faz? Cara, ela pega esse fluxo de trabalho aqui e ela vitamina esse fluxo de trabalho, trazendo 30, 40% a mais de resultado. uhum, Eu não vou cortar 30, 40% do meu call center. uhum, Porque senão eu vou ficar com a mesma capacidade de atendimento agora, eu não vou crescer. uhum, Então a capacidade que a IA tem é tanto de devolver respostas que sejam tratadas para tomada de decisão.
Então você tem lá no final do seu dia um relatório do Fireflies, que você olha indicadores e conforme a sua relação com esses indicadores vai evoluindo, você consegue criar outros sistemas para você tomar decisões com base nele. Um exemplo bobo, mas que funciona. Todo mundo viu essa semana o WhatsApp colocou lá, Ask Meta. Pergunte para o Meta, para a IA do Meta, né? Para que ele fez aquilo? Porque ele tinha um modelo de IA rodando por trás que precisava ser treinado para responder perguntas. O que você faz? Você distribui para a mão do público, o público interage, você treina o seu modelo para responder perguntas e você disponibiliza de volta para o público. Então você calibrou um modelo com a interação do público. Você tem lá o seu relatório do Fireflies. Faz o download daquele texto, põe num CSV, põe num TXT, em alguma coisa assim, joga para dentro de um outro modelo, de um ChatGPT ou de um Claude, que é o meu favorito, e pede para ele organizar aquilo do ponto de vista de um CEO. Eu sou o CEO de uma empresa, participo dessas reuniões, eu quero que você faça o levantamento dos indicadores mais relevantes presentes nessa conversa e que você correlacione os dados extraídos daqui com os seguintes indicadores. Aí você coloca lá folha de pagamento, você coloca lá quanto que eu vendi esse mês, e ele vai aos poucos aproximando isso. Não é uma resposta imediata, porque ele depende do seu feedback de novo. Mas ele vai te guiando até chegar naquele resultado. E você não vai demorar uma McKinsey 6 meses e 90 pessoas trabalhando dentro da sua empresa. Essa é que é a beleza do negócio. Então, o que eu acho que vai ser o nosso principal, entre aspas, modelo de negócio é esse paradigma de realidade aumentada por IA. Produtividade aumentada por IA. Então, fazer perguntas boas é parte do processo de dar de volta o feedback para a Que a máquina. gente volta no começo da conversa. Exatamente. 20 mil perguntas. 20 mil perguntas no mês. Saber relacionar essa base de conhecimento de volta com a IA, para eu entrar de novo nesse paradigma. E usar a IA para, de fato, afunilar os pontos de produtividade, porque daqui a 5, 6 meses eu vou falar, esse processo já não está legal, quero mudar. E a própria IA que já vai conhecer o seu modo de funcionamento que vai te mudar. Cara, que legal. Parece que a gente sai do... A gente viaja e volta. É muito gostoso, né, esse tipo de conversa. E, cara, essa é a primeira de muitas. Com certeza a gente tem bastante coisa para corrigir. Né? Não é só IA, com a ajuda da IA também. ajuda da IA e tal. Então a gente tem que ir com bastante humildade, né? Aprender e corrigir e ir se aprimorando a cada podcast. Tarja preta. Tarja preta. E, enfim, a gente quer convidar a gente aqui, a gente quer trazer os nossos clientes, a gente quer trazer pessoas que a gente interage todo dia aqui no Brasil, nos Estados Unidos e tal, por call. Queremos ampliar isso, enfim. E que seja a primeira de muitas. Tá? Eu estou muito honrado de ter você no nosso time. Imagina. E aqui nesse podcast. E vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. Eu tô feliz de verdade. Eu tenho falado isso já há 4 meses. Eu tô feliz de ter gente que entende, ou pelo menos que tá empolgado com as mesmas coisas que eu. De verdade, honestamente. Assim, tô de peito aberto na Nube. Tô muito entusiasmado. Eu espero contaminar mais pessoas com esse entusiasmo pra gente construir coisas que sejam um legado no sentido bom. Causamos um impacto positivo no mundo usando muito esforço, usando muito trabalho de gente boa. Bons valores, né? Bons valores, bons resultados, com bons motivos valores. para continuar fazendo o que a gente está fazendo, cara. É isso aí. É de verdade mesmo. É isso aí. Cara, obrigado. Eu que agradeço. Até a próxima aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Tem que Opa. dar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.